gauchada, chegando mais um dia dos namorados, e eu queria aproveitar esse momento para nós trazermos uma reflexão e uma troca de ideias sobre a criança e a palavra namorado. É muito comum nos nossos CTGs, principalmente nas invernadas pré-mirins e mirins, em função da aproximação que alguns pais têm fora do CTG e muitas vezes dentro do CTG também, que eles brinquem, né? Ou que as crianças são namoradinhos. Né? Muitas vezes isso parte da própria criança, do convívio com a família. Mas a gente precisa entender que aquilo muitas vezes a criança está se expressando dentro de casa com a família e que muitas vezes lá no CTG ela vai se sentir constrangida e ela vai se sentir envergonhada. Por vezes ela acaba não querendo mais dançar com o coleguinha. Em outras vezes mais extremas, ela acaba que ela não quer mais ir no CTG, porque ela liga o fato de estar no CTG com o fato de se sentir constrangida. Logo ela faz uma matemática assim, ó, CTG igual a constrangimento, eu não quero mais. E os pais por vezes não sabem por que a criança não quer ir, né? Eu tenho visto na internet uma campanha que fala que criança não namora, nem de brincadeira. Né? Isso me preocupa bastante e me parece um pouco de exagero, porque a palavra namoro ela é uma nomenclatura e a gente precisa entender que a criança, quando ela nasce, ela só sabe chorar. Ela chora quando quer mamar, ela chora quando está com dor de barriga, ela chora quando fez cocô, ela chora quando fez xixi. Ou seja, nós adultos vamos ter que ensinar tudo para ela. E se a gente vai ter que ensinar tudo para ela, quando ela nos traz a relação de namoro dela, a gente também pode fazer com que isso seja levado num outro sentido, talvez de uma questão lúdica. Né? A campanha que vem sendo feita nas redes sociais, ela traz uma ideia de que o namoro infantil trazia uma noção de erotização e sensualização infantil, né? O que não acontece necessariamente. O que acontece é que a criança está colocando um nome nos seus sentimentos. É um sentimento novo para ela. Ela não conhece aquele sentimento, né? É natural que ela faça o quê? Que ela queira dar um nome para aquele sentimento, para que ela saiba se expressar quando ela sentir aquele sentimento. Né? Quando uma criança está namorando, o conceito de namoro dela é muito diferente do nosso. Só que nós somos adultos. Nós precisamos entender que ela enxerga diferente e nós não podemos juntar tudo numa bola só e achar que é a mesma coisa. A gente sabe que é diferente, então a gente tem que trabalhar na cabeça dela dessa forma diferente. Cabe a nós ensinar para ela que o namoro é diferente de relacionamento. A gente pode trabalhar isso diferente. A gente não precisa criar ou se preocupar ou criar uma analogia diferente, se preocupando que a criança está sensualizando ou reprimindo aquilo nela. Né? Na fase infantil, a criança está buscando o quê? Vínculos. E qual é o maior vínculo que ela conhece? O do pai e da mãe. Que se dizem o quê? Namorados. Então é normal que quando ela tiver uma aproximação com o coleguinha, uma aproximação maior, um vínculo maior, ela vai dizer que ele é o quê?
namorado. Porque ela atribuiu aquele sentimento a namoro. Aquilo é namoro para ela. E daí eu percebo que muitos pais entram em choque muitas vezes quando eles ouvem a palavra namoro. Mas não se dão por conta que somos nós, os adultos, que vamos ensinar para aquela criança o que é namoro. E sendo assim, a gente pode ensinar que namoro é amizade. A gente pode ensinar que namoro é cuidar um do outro, que namoro é admirar o outro. E esses podem ser os primeiros conceitos de namoro de uma criança. A gente tem que cuidar algumas coisas que vão de contra isso. Às vezes eu vejo alguns pais e uma criança abraça a outra e o menininho pega da mão da menininha e aí o pai diz: esse é meu garoto. Isso mesmo, vai pegar várias, né? Aí sim, pode-se estar despertando uma ideia errada de namoro. A gente tem que ter cuidado para isso, para não sensualizar. Outras vezes eu vejo, às vezes a gente está dentro do CTG, né? E chega uma mãe, daqui a um pouco chega outra com seu filho e ela diz: chegou meu genro, olha lá, chegou a minha nora, vai lá e dá um beijo na tua sogra. E muitas vezes isso traz um constrangimento para a criança. Porque a criança até brinca com isso muitas vezes em casa, no convívio da família. Mas no convívio social, isso traz um constrangimento. E muitas vezes ainda pode fazer a criança despertar para o lado do relacionamento. Porque ela começa a imaginar os pais, os avós, essa relação de genro, de nora, e ela pode ficar constrangida ao momento em que ela se der por conta que o namoro que ela achava, que ela tinha por nomenclatura do sentimento dela, era diferente do namoro que o pai e a mãe estão falando. E vai causar o quê? Um constrangimento, né? Uma outra coisa que eu acho perigoso, e por isso que a gente tem que ter cuidado nessa relação do que a gente fala para as crianças, é quando as pessoas dizem assim, ele vai namorar quem ele quiser, ele vai namorar a pessoa que ele goste, ele tem que namorar, ele vai poder escolher na vida dele namorar a pessoa que ele mais gosta. E às vezes essa informação chega para uma criança que ela ainda não está pronta para receber essa informação, e entender o que é esse gostar. Porque ela tem noção do quê? De gostar. Ela não tem noção de relacionamento. Daqui um pouco ela vai chegar à conclusão: eu gosto do Joãozinho, mas eu também gosto da Mariazinha. O que vai acontecer? Dúvidas nessa criança. Então, algumas palavras a gente tem que cuidar para falar em determinado momento da vida deles. Ou pelo menos ter uma explicação exata daquilo. Porque pode ficar aquela palavrinha na cabeça deles sem que eles a entendam realmente, né? Um conselho que eu dou é que a gente leve para essas crianças até uma determinada idade que esse namoro que eles sentem, que eles falam em ter, seja agregado a carinho, a admiração, a amizade, a atenção. E que quando eles chegam a uma idade de pré-adolescência, você não se omita. E aí você explique novamente para eles que esse namoro que eles conhecem é diferente
de relacionamentos, para que isso fique bem certo na cabeça deles. E porque quando eles virarem adolescente, você vai ter que ter uma nova conversa com eles, explicando sobre os relacionamentos em si. Mas a gente não pode esquecer que quem erotiza as ideias da criança são os adultos. Porque elas têm um pensamento de crianças. Tá? E se esse pensamento que ela está tendo está sendo mais para um lado de sensualização, de daqui um pouco dela buscar o beijo, que é uma coisa que não é natural para a criança, né? Se eu pegar os meus alunos, às vezes, do mirim, tu falar em beijo, eles dizem, eca, professor, ai, que nojo. Né? Não é natural. Se essa criança está puxando para um lado de sensualização, ela está aprendendo em algum lugar. Ou ela está assistindo coisas que ela não deve, ou ela está ouvindo coisas que ela não deve no convívio social da casa. E aí, se for assim, os adultos precisam urgentemente rever essas coisas e corrigi-las. Pessoal, eu espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma. Eu sei que o tema ele é um pouco polêmico. Eu sei que algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar. E isso tem muito a ver com a nossa cultura social, a forma como nós somos criados. Mas eu não tenho o intuito de trazer uma verdade absoluta, e sim trazer um diálogo. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, pode também nos dar algumas sugestões de temas que ou eu vou conversar com você sobre esses temas, ou vou trazer algumas pessoas competentes e profissionais da área para que eles possam expandir essa temática. Um feliz Dia dos Namorados para todos, que a gente possa entender que namoro é cuidar e proteger, e que cada um possa ter um namoro conforme a sua faixa etária. Um grande abraço a todos.